Esses aqui são os controles dos videogames atuais da Sony, Microsoft e Nintendo. E hoje eu quero comentar sobre e comparar esses três pra gente tentar determinar qual é o melhor entre eles para um uso geral. Indo em ordem alfabética pelo nome das empresas, o primeiro seria esse daqui, o controle do Xbox Series. Entre todos os que eu vou comentar aqui hoje, eu acredito que esse é o que melhor se encaixa na descrição de pau pra toda obra. Assim, se você quiser usar ele no seu celular, vai funcionar. No computador, vai funcionar. No Xbox One, vai funcionar. E vai ter 100% das funções via cabo ou via Bluetooth. Ele é uma evolução muito leve do que vinha com o Xbox One lá desde 2013. E acaba que os dois são muito parecidos. Tanto que eu acho bem possível alguém confundir os dois. Você vai ver uma evolução maior entre os controles assim se voltar uma geração e dar uma olhada ali no que vinha com o 360, por exemplo. Eu tenho esse daqui que veio com o meu Xbox 360 em 2012 e que apanhou bastante, dá pra ver que tá gasto esse controle aqui, ele nem funciona mais inclusive. Em comparação com ele, o controle mais novo ficou sim mais confortável, algumas pessoas diriam mais bonito, e ficou mais prático, já que agora passou a usar um USB normal, em vez dessa monstruosidade que vinha no controle do 360, que é uma entrada proprietária que não passava dados, apenas carregava e que você não conseguia achar o cabo com tanta facilidade assim, eu odiava isso daqui. E a versão do Series também funciona com Bluetooth, que não tinha antigamente. Apesar de tudo isso, eu ainda acho o do 360 muito mais icônico. Ele assim, falou em Xbox, é nisso que eu penso. Também vale lembrar daí que tem 15 anos de diferença entre os lançamentos desses dois. Então o mínimo que dava pra esperar mesmo era que a coisa evoluísse um pouco. Tipo, a gente foi de 2005 pra 2020 aqui, se não mudasse nada, caramba, né? A bateria é inexistente desde 2005 mesmo, com o 360, e a gente segue tendo que comprar pilhas ou um kit de bateria. E assim, o kit oficial custa metade do preço de um controle novo, o que não faz nenhum sentido. Não, só não. Sim, eu sei, existem baterias paralelas mais em conta, dá pra comprar, mas eu não recomendo. Na minha época com 360, eu comprei meia dúzia pra mais dessas baterias, porque cada pouco ela parava de funcionar e você tinha que jogar no lixo. Não era muito melhor do que pilha, não. Esse aqui é um bom controle, ele é confiável, ele é confortável e ele não costuma quebrar por qualquer bobagem. É provavelmente a melhor opção para quem quer jogar no PC, já que a maioria dos jogos do PC que tem suporte para controle vão funcionar com esse daqui. Enquanto com os outros dois controles que eu vou comentar, você não tem garantia de que vai funcionar. Na maioria das vezes não vai. O que fica difícil justificar aqui é o preço. Ele é meio basicão, sabe? Não tem as funções de vibração avançadas, sensor de movimento ou até mesmo um touchpad que os competidores têm. Mas ele acaba ficando no mesmo preço, se não mais caro que os competidores, sem contar a bateria, que se for pra você comprar ela, ele fica bem mais caro que os outros. Ele não vem nem com cabo USB, caso você queira usar ele ligado direto no PC ou no videogame. Não faz sentido. Resumindo aqui, ótimo controle, decisões estranhas da Microsoft, tipo, por que não tem um cabo, por que não uma bateria? Podia ser uma bateria que dá pra trocar caso estrague, pô. Seguindo a ordem, o próximo é esse aqui, só que não. Oficialmente, os controles do Nintendo Switch são esses aqui, os Joy-Con. Eles funcionam bem no modo portátil e fica claro que eles foram pensados com prioridade nesse uso. No momento que você tira eles do corpo do Switch e tenta usar como controles avulsos, o negócio é meio estranho, eu tenho que confessar. Se você encaixar as duas metades nesse suporte plástico que vem na caixa do videogame, ele fica com mais cara de controle tradicional, mas continua causando estranheza. Além de, no geral, não ser muito confortável pra galera. Eu vejo muita gente reclamando do quão pequenos são os botões e as alavancas, então não é a experiência ideal. Por isso, a Nintendo fez uma versão Pro, seguindo a lógica que eles já usavam fazia uns 10 anos ali. O Nintendo Wii, por exemplo, teve suas versões equivalentes com o Classic Controller e o Pro Controller, que eram opções interessantes para quem não queria usar controle de movimento, mas não era a mesma coisa, não, sabe?
não eram compatíveis com todos os jogos, só funcionavam plugados num emote, e, tipo, era meio meme. A mesma coisa aconteceu uns anos depois com o Wii U. Quem não quisesse usar esse monstro aqui, podia usar o Wii U Pro Controller, que era completamente sem fios. Mas ele deve ter uns probleminha de autoestima aí, porque com essa cara aí não é possível. Pelo menos a bateria dele durava bastante. Então, em 2017, seguindo a tradição e sabendo que a galera iria querer um controle decente para jogar com o Switch em modo dock, eles lançaram o Pro Controller, com Rumble, sensores de movimento, Bluetooth, uma boa duração de bateria e sendo o mais confortável entre os 3 principais de hoje. Esse aqui é, pra mim, o acessório definitivo para jogar no Switch. Ele realmente melhora a sua jogatina, mas fica difícil defender a falta de gatilhos de verdade. Onde o controle de Xbox ou o DualSense 5 tem gatilhos que entendem níveis diferentes de pressão, esse daqui tem gatilhos digitais, que na prática são botões normais com um formato diferente ali. Nos Joy-Con eu até consigo entender essa falta, já que eles são bem menores, né? Pô, olha o tamanho disso aqui. E eles vão ficar indo de um lado pro outro em cases e mochilas junto com o Switch, eles vão apanhar mais. Então faz sentido, pequeno, portátil, temos que tirar algumas funções. Ok, mas daí num controle desse tamanho aqui, por que não tem? Eu entendo que tem um argumento na questão de desenvolvimento, que os desenvolvedores iam ter que colocar 2 opções de controle, uma com um gatilho de um tipo, outra com um gatilho do outro, mas poxa vida, Tecnicamente, se você quiser mesmo, também dá para usar esse daqui no Android e no PC. Usando a ferramenta entrada Steam, que meio que traduz os comandos dele para algo compatível com o jogo, dá para ter uma experiência legal com ele no computador. Mas ainda assim não é tão simples quanto se fosse o de Xbox, que é mais plugar e tá funcionando. Curiosamente, esse é o único dos 3 que veio com um cabo USB na caixa. Logo, sei lá, a Nintendo foi a única que pensou que talvez você quisesse carregar o seu controle de vez em quando, a bateria não é infinita. Dos 3, ele também é o único que vende separado. Não tá na caixa do videogame, o que vem na caixa são os Joy-Con. E daí também é uma sacanagem, né? Que pra você ter uma experiência decente, tem que comprar um acessório caro à parte. Mas ele tem umas funções interessantes até, como eu citei antes, e às vezes dá pra encontrar ele mais em conta do que os 2 concorrentes. Pra resumir aqui, controle muito confortável, mas Nintendo, por que isso aqui não tá na caixa quando você compra o videogame? Caramba, hein? Por último, o DualSense 5, que acaba sendo o mais premium entre eles. Ele tem todas aquelas funções de vibrações avançadas para te fazer achar que tem coisas dentro do controle, igual o Astrobot faz, se eu não me engano. Ele tem também o sensor de movimento, touchpad e os tais gatilhos adaptáveis, que não só entendem a pressão com a qual você está apertando eles, mas também conseguem aplicar mais ou menos resistência no movimento de acordo com o jogo que você está fazendo nele. Apesar, ou talvez por causa disso, esse é o controle que mais dá problema entre os 3 aqui, com exceção dos Joy-Con, né? Que eles são um caso à parte com o problema do drift. Aparentemente tem um monte de DualSense com drift, que é quando o analógico reconhece comandos que você não fez. E também acontece de a mola que faz pressão nos gatilhos se soltar e ele ficar dançando meio solto ali, tipo um dente de leite que não cai, mas não fica firme. E isso aconteceu com o meu. Talvez não fique tão visível na câmera, mas dá pra ver que ele tá mexendo ali meio solto, meio estranho. Mas quando você vai apertar, você encosta o dedo e enquanto o que tá bom tem uma resistência, tem um peso, esse outro que tá quebrado, tipo, você só encosta e ele vai até o final, ele tá solto ali praticamente. O DualSense 5 é uma evolução bem interessante do controle anterior, o DualShock 4. Os botões e os gatilhos ficaram melhores, ou mais confortáveis, ele ficou consideravelmente maior e melhor de segurar, o touchpad aumentou e no meu uso pareceu mais preciso, trocaram o micro USB por tipo C e tiraram essa conexão aqui que servia para aquelas docks de carregamento. Agora são conexões mais à vista que fazem essa função. Também foi adicionado um botão novo para ativar ou desativar o microfone embutido no controle.
Já tentei usar ele em Android e ele funcionou quando tinha vontade, assim. Às vezes dava certo, às vezes não. Não era uma experiência muito legal. No PC já fica mais interessante. Vários jogos já estão saindo com compatibilidade nativa com ele, então dá pra jogar sem problema. Para os outros, dá pra usar aquela ferramenta Steam que eu comentei antes, e ela também vai converter os comandos e fazer você conseguir jogar mesmo sem o controle estar suportado. O detalhe é que no PC ele só tem 100% de funcionalidade plugado via cabo. Se estiver usando via Bluetooth, os gatilhos adaptáveis não vão fazer a mágica deles e ficar mais pesados. Eu gosto bastante desse controle. Usei só ele por uns 2 anos aí quando aquele do 360 parou de funcionar. Mas não demorou muito para a bateria do DualSense 5 começar a durar pouco e o gatilho direito ficar solto. Então, como eu tinha falado, a durabilidade não é exatamente um ponto forte aqui. E a galera tá falando disso há anos já. É um problema, sabe? O preço dele tá na média dos outros dois. Dá pra encontrar entre 350 e 500 contos de réis. Resumindo aqui, controle muito bom, bem sofisticado, mas com problemas sérios de durabilidade. O que, pra ser sincero, acontecia já com o problema do PS4, que se desmanchava na mão das pessoas. Dito isso, tendo visto agora os 3 e da onde eles vieram ali, qual foi a evolução mais recente, qual seria o mais recomendável entre eles? O Pro Controller é um daqueles casos de feito pela Nintendo para jogos da Nintendo no console da Nintendo. Ele funciona muito bem com o Switch, mas quando você tenta usar em outro sistema, o negócio não é ideal. Caso você já tenha um desses e queira ligar no PC, pô, legal. Vai funcionar e com algumas adaptações ali você consegue usar, sabe? Mas comprar um novo só pra usar no PC eu não consigo recomendar. Ele não sei, pra mim não encaixa. Aí acaba que sobram esses dois aqui. Entre eles, você vai ter de escolher se prefere algo que é só plugar e sair usando sem complicações, ou algo que tenha mais funções e uma bateria inclusa. Mas vai depender de configurações manuais e outros softwares para funcionar. Se você estiver disposto a ficar configurando o controle por fora, que nem todo mundo quer fazer. Pra ser bem sincero, se hoje um amigo me perguntasse qual controle eu compro para jogar no PC, eu não recomendaria nenhum desses aqui. Se você gosta de controle estilo PlayStation, eu acho que faz mais sentido alguma coisa tipo o DualShock 4 mesmo. Todas as funções do DualSense 5 que me importam estão aqui, e também dá pra encontrar ele mais barato do que a versão da nova geração. Tipo, menos de R$300. E se for pra ter os mesmos problemas de durabilidade e compatibilidade que o mais novo, eu prefiro a versão mais barata. Já se você prefere algo estilo Xbox mesmo, eu acredito que algo assim faça mais sentido, principalmente se você joga no PC. Esse daqui é o 8-Bit Do 2C. Ele tem todos os botões de um controle normal, mais esses dois de cima ali que dá pra reprogramar com o que você quiser. Ele vem com um cabo USB e um receptor sem fio já na caixa, incluso, que os outros não têm. E também dá pra usar via Bluetooth se você quiser. Além de que dá pra encontrar ele abaixo dos R$300. Ou seja, ele tá mais em conta do que os outros principais que eu citei, com exceção do PS4, que tá mais ou menos o mesmo valor aqui. Essas duas opções fazem o mesmo, ou às vezes até mais que os outros, e são mais em conta, o que pra mim mostra que os preços dos controles da geração atual não fazem sentido nenhum. Tipo, por que é tão caro, cara? Mesmo pra quem ganha em dólar, tipo, lá fora tá caro também, a galera não quer pagar 70, 80 dólares. Mas infelizmente a galera do console não tem tantas opções pra escolher quanto PC. Daí tem que se contentar mesmo com um negócio caro ou com versões paralelas às vezes, que é mais em conta, mas não é muito bom não. E, bem, é isso que eu tinha pra falar por hoje. Eu vou ficando por aqui e até mais.